Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Centro de Mídias, né? Vocês, alunos aí do segundo ano do ensino médio, eu sou o professor Kleber e a gente vai continuar aí a nossa aula sobre as transformações do espaço geográfico e sociedade. A gente já está na nossa atividade 2 e estamos aí no nosso desenvolvimento 4, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente já vai ter as nossas sistematizações. Então, vamos dar uma olhadinha na tela para a gente ver aí os conteúdos e habilidades. Bora lá, vamos lá. Lembrando aí que hoje quem vai estar comigo aqui na Libras é o Thiago e a Yasmin. Vamos para as nossas habilidades aqui na tela. Habilidade 1. Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural, em âmbito local, regional, nacional ou global. E a nossa habilidade de formação geral básica é utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Uou, bastante coisa, né? Mas vamos lá, quais são os nossos objetos de conhecimento? Vamos lá na nossa tela mais uma vez. Os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades, as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações da sociedade, território e espaço. Qual que é a estratégia? Sala de aula invertida, onde o aluno é o protagonista. E qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos lá. Na aula de hoje, vamos recapitular as orientações e os exemplos de resposta da atividade 2. Depois, vamos rever algumas dicas e exemplos de como responder à atividade utilizando um mapa mental, um roteiro de podcast e uma entrevista. Bastante coisa, né? Então, na aula passada, a gente estava respondendo aí a nossa atividade 2, né, que falava aí sobre espaços de vivência, né, sobre as transformações ocorridas nos espaços de vivência ao longo aí das décadas e também o que aconteceu, né, com a pandemia de Covid, como é que esses espaços de vivência eles se modificaram, né, com a pandemia de Covid-19. Aí eu mostrei para vocês, né, informações a respeito de uma catedral, que é a Catedral Nossa Senhora da Conceição, lá de Guarulhos, tá? Então você pode pesquisar qualquer espaço de vivência. Eu pesquisei um espaço que está representado aí na cidade de Guarulhos, tá? Então vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Então você escolhe, né, um espaço de vivência na atividade 2 e você vai falar sobre as transformações que ocorreram nesse espaço aí ao longo dos anos. Aí você pode destacar aí a pandemia de Covid-19, tá, pessoal? Que trouxe aí muitas mudanças, né, nos espaços de vivência. Vamos avançar mais um pouquinho. Aí você podia utilizar várias metodologias, né, para fazer a sua pesquisa, utilizando aí, por exemplo, o método científico que a gente viu lá na nossa atividade número 1, né? Aí eu mostrei para vocês alguns exemplos, né, de perguntas que vocês podem realizar na hora de fazer a pesquisa, né? Que é qual que é o espaço de vivência que eu vou pesquisar, qual que é o contexto histórico e geográfico desse espaço de vivência, né? E depois também nós temos como esse espaço foi se modificando ao longo dos anos e como a pandemia de Covid afetou esse espaço, tá? Aí como é que você pode realizar a pesquisa? Você pode fazer entrevistas, que eu vou mostrar para vocês um modelo hoje. Você pode comparar fotografias, que eu já mostrei nas aulas anteriores. Você pode também comparar mapas e imagens de satélite. Você pode também utilizar aí um mapa mental, um podcast, entre outros. A criatividade é de vocês, tá? Então, vamos lá para a nossa recapitulação. Nas aulas anteriores, analisamos as transformações nos espaços de vivência, que é aquele espaço de onde você vive, né? Onde você interage, por meio da análise de imagens e mapas mentais.
Vamos rever rapidamente os dois mapas mentais trabalhados anteriormente e depois avançar pelos novos conteúdos. Aqui na tela a gente tem a imagem da Catedral Nossa Senhora da Conceição que eu mostrei na aula anterior, tá? Então vamos lá para o nosso mapa mental para a gente relembrar dele. Então, onde é que está essa catedral? Ela está localizada no centro da cidade de Guarulhos. Ela está próxima de bares, universidades e lojas. Ela foi fundada em 1695 e, apesar de existir uma capela jesuíta aí no local desde mais ou menos meados de 1560. Então tinha uma capelinha que ficava no local lá em 1560, a gente está falando aí lá no começo do Brasil, né? E depois ela foi fundada oficialmente em 1695. A igreja ela foi construída em estilo barroco e passou aí por várias modificações ao longo do tempo. Aí eu mostrei para vocês na aula anterior que existem símbolos da bandeira imperial que estão presentes na fachada da igreja, né, na frente dela e também na parte interna. Símbolos da bandeira imperial quando o Brasil ainda não era uma república, né? O Brasil era governado por uma monarquia. Aí nós temos ao redor da igreja, né, uma praça que é frequentada por públicos diversos. Desde estudantes, comerciantes, pessoas que vão comprar alguma coisa nas lojas e até mesmo pessoas que frequentam bares e restaurantes, tá? Todos eles frequentam aí esse espaço ali da praça onde está localizada a igreja. E o nosso último item aqui na tela é: durante a pandemia de Covid-19, a catedral passou a fazer celebrações online e disponibilizar o conteúdo na internet. Vocês têm que lembrar, né, que durante a pandemia, né, de Covid, nós não podíamos aí estar em espaços com aglomeração. Então, como não dava para frequentar aí as celebrações religiosas, as pessoas começaram a ter aí os cultos, né, e as celebrações online, tá? Em várias religiões, não só na religião católica. Tudo bem? Vamos para o nosso segundo mapa mental, foram 2. Então, ali na nossa tela a gente tem uma plaquinha, né, que ela está escrito o seguinte: placa de localização da antiga igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, tá? Então, tinha uma igreja que ficava próxima à igreja matriz, né, que é a igreja Nossa Senhora da Conceição, que era uma igreja para os negros, porque durante o período da escravidão, os negros não poderiam frequentar a igreja dos brancos, tá? E por que só tem uma plaquinha, professor? Cadê a igreja? Ela foi demolida na década de 30, tá? Então, hoje nós só temos uma plaquinha representando o local onde ela ficava. Vamos lá. Qual que é a localização da igreja? No centro de Guarulhos. Ela fica próxima a bares, universidades e lojas. Ela foi fundada em 1757 e foi demolida no ano de 1930. Próximo item na nossa tela. Durante o período em que a escravidão ainda perdurava no Brasil, a igreja era frequentada apenas por negros. Durante a ampliação da calçada de pedestres, foram encontrados restos da antiga igreja. E o que a prefeitura fez? A prefeitura decidiu marcar a localização da antiga igreja com tinta escura. E no local marcado foram colocadas 2 placas de identificação em homenagem à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, tá? Então a gente viu 2 mapas mentais bem interessantes, né? Que resumem todo o conteúdo que a gente teve nas aulas anteriores, né? Então, lembrando que o mapa mental, né, ele só é feito quando você já sabe o conteúdo anteriormente. Então, a gente trabalhou o conteúdo, né, sobre essa catedral e depois a gente fez o mapa mental. Vamos agora para a nossa telinha, né, falar sobre podcast, né? Então, na aula anterior eu mostrei um pouquinho, né, sobre o que é um podcast, né, sobre esses arquivos de áudio, né?
E ali, de uma maneira bem simplificada, né? De uma forma simples, eles funcionam como uma rádio digital em um grande banco de arquivos em servidores espalhados por todo o mundo. E como é que você faz um podcast? Vamos lá, né? Eu passei para vocês algumas dicas, né? Você vai ter que escolher quais são os equipamentos necessários para fazer esse podcast. Normalmente você consegue utilizar aí um celular e um fone de ouvido, tá? É o mínimo que você pode ter aí para realizar um podcast, tá? Mas esses equipamentos eles podem variar, né, de preço. Depois de ter os seus equipamentos, você vai escolher o tema do seu podcast, né? No caso aqui é a nossa atividade, né, sobre os espaços de vivência, tá? As transformações nos espaços de vivência. Então a gente já tem o nosso tema. Qual que é o nosso público-alvo? O público-alvo do nosso podcast são estudantes aí do segundo ano do ensino médio, tá? Depois a gente vai ter uma vinheta de abertura, aquela musiquinha que aparece antes do podcast começar ou antes do vídeo começar, né? Que a gente tem aqui no Centro de Mídias também. Depois você vai separar o seu roteiro, né? Prepara os seus roteiros, né? Qual que vai ser o seu tema de pesquisa, escreve lá toda a base, né? Todo o conteúdo que você vai ter no seu podcast. No caso aqui, a gente está falando sobre a Catedral Nossa Senhora da Conceição. Você vai começar o seu podcast fazendo uma saudação inicial, cumprimenta a galera. Depois você vai apresentar o tema. E depois disso, aí sim, se tiver uma pessoa que você vai entrevistar, né? Aí você vai também apresentar essa pessoa, tá? Depois que você concluir, né, o seu roteiro, né, você leu o roteiro, você apresentou o seu convidado, vocês já debateram, falaram sobre tudo que precisava ser dito, aí você vai encerrar, né, o seu podcast, né, fazendo um fechamento, uma conclusão, e depois você cumprimenta a galera mais uma vez, né, você vai fazer a sua saudação final, e depois disso você vai ter aí uma vinheta de encerramento, que é aquela musiquinha que aparece no final aí, tanto do podcast quanto dos vídeos aqui do Centro de Mídias, né? Sempre tem a vinheta de abertura e a vinheta de encerramento. Bem, hora de praticar. Então, nesse momento aqui, nós temos aqui na nossa imagem, né, a fotografia da Catedral Nossa Senhora da Conceição e eu preparei um roteiro de podcast para vocês que fala um pouquinho aí sobre a história desta catedral que a gente viu lá no mapa mental da aula de hoje, tá? Então, eu coloquei ali o símbolo também do CMSP Podcast, né? Para representar aí o podcast que eu criei aqui para vocês. E eu vou ler o roteiro e daqui a pouquinho eu volto aí na tela, tá? Então, vamos lá. Qual que é o tema do nosso podcast, né? As transformações do espaço de vivência, né? E é a Catedral Nossa Senhora da Conceição. Vamos começar, então. Bem-vindos a mais um CMSP Podcast, um programa de educação, entretenimento e cultura. No programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as transformações de um dos espaços de vivência mais populares da cidade de Guarulhos, a Catedral Nossa Senhora da Conceição. Antes de mais nada, vamos responder aquela pergunta que pode estar assombrando as suas cabeças. O que é um espaço de vivência? E a resposta é muito simples, meus jovens. Um espaço de vivência é um local onde as pessoas convivem, interagem, se desenvolvem e se integram. São exemplos de espaço de vivência as escolas, as áreas de lazer, habitações, áreas de compra e etc. Por estar bem no centro da cidade de Guarulhos, a Catedral Nossa Senhora da Conceição é um espaço de vivência para diversos grupos de indivíduos que passam por ali. Ela fica em uma praça muito próxima a universidades, bares e lojas, o que faz com que ela seja um ponto de referência na região, para católicos ou não. Ela foi fundada de forma oficial em 1695, apesar de existir uma igreja jesuíta no local desde meados aí de 1560. A igreja foi construída em estilo barroco
e passou por várias modificações ao longo do tempo. Um exemplo disso foi a instalação de ladrilhos azuis na parte interna da catedral em 2013. Apesar disso, ela mantém diversos aspectos originais. Vale ressaltar alguns detalhes bem interessantes, como símbolos da bandeira do Brasil imperial, que podem ser vistos na entrada e na parte interna da catedral. Ao longo das décadas, o espaço geográfico do centro da cidade mudou bastante. As ruas de terra do começo do século XX deram espaço para ruas e avenidas asfaltadas, além de praças e áreas comerciais bastante movimentadas. A última grande transformação foi a criação do famoso calçadão no centro de Guarulhos, que aumentou a movimentação na região. Uma curiosidade desse período é que, com a criação do calçadão, foram descobertos restos de uma antiga igreja da região e que ficava bem próxima da catedral. Essa igreja era chamada de Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ela foi construída em 1757 e, durante o período da escravidão do Brasil, serviu como uma igreja em que os negros deveriam frequentar. Ela foi demolida em 1930. Durante a ampliação da calçada de pedestres, a prefeitura da cidade colocou 2 placas de identificação para homenagear essa igreja. Durante a pandemia de Covid-19, a Catedral Nossa Senhora da Conceição passou a fazer celebrações online e disponibilizar o conteúdo na internet. O centro de Guarulhos se modificou bastante ao longo dos anos, mas a Catedral Nossa Senhora da Conceição continua representando um importante espaço de vivência da população local, além de ser um ponto turístico importante e representar muitos aspectos da história do nosso país. Esse foi apenas um espaço de vivência dentre tantos outros que vocês podem pesquisar. O nosso podcast está ficando por aqui, nos vemos na próxima. Um abração, pessoal, até mais! Agora sim, voltando para mim. Então, eu li para vocês aqui, um roteiro de podcast, vocês podem criar o roteiro de vocês também. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre o modelo de entrevista. Vamos lá na nossa tela. Eu passei para vocês algumas dicas de entrevista, pessoal? Como é que você pode fazer uma entrevista? Você vai fazer um planejamento onde, em primeiro lugar, você vai escolher o espaço de vivência que você vai fazer aí a sua pesquisa, tá? E depois você vai recolher informações sobre esse espaço de vivência e, por fim, você vai escolher o seu entrevistado ou os seus entrevistados, tá? Lembrando que vocês sempre precisam de autorização. Próximo item. Vocês vão preparar o roteiro da sua entrevista, tá? Separa os tópicos aí que vão ser abordados nessa entrevista. Próximo item. Escrever o questionário que será trabalhado com o entrevistado ou os entrevistados. Você pode enviar as perguntas com antecedência para agilizar esse processo. Depois, você pode escolher o tipo de plataforma onde a entrevista será feita, tá? Ela vai ser escrita? Ela vai ser em áudio? Ela vai ser em vídeo? Você tem que escolher. Tudo bem. Depois disso, você vai... como é que você vai se portar, Apresentar-se de maneira educada e falar aí sobre o objetivo da entrevista, Se apresente de forma educada para o seu entrevistado. Depois disso, você vai formular as perguntas de maneira clara e objetiva. Após isso, se você for usar aí algum recurso tecnológico, verifique se eles estão funcionando adequadamente antes da entrevista, tá? Então a gente prepara as aulas aqui com antecedência e a produção também prepara os materiais com antecedência. Por quê? Para a gente não ter nenhum problema, com a relação aí de equipamentos. Então, se você for fazer uma entrevista com alguém e você vai gravar essa entrevista, verifica se o seu celular aí está com bateria,
se os equipamentos estão funcionando, se a câmera está funcionando, o microfone, enfim. Vamos lá para a nossa tela para a próxima dica. Não interromper a fala dos entrevistados. Deixe a pessoa responder, não atrapalhe ela. Próximo item. Fazer anotações ou gravar o conteúdo com autorização, tá, pessoal? Sempre com autorização. Depois, despedir-se, né, e agradecer ao entrevistado ou os entrevistados. Aí depois que a entrevista acabou, né, o que você vai fazer? Você vai separar e editar o conteúdo, né? O trabalho ainda não acabou, né? Então, se a entrevista for em formato de vídeo ou áudio, vocês podem usar alguma plataforma ou aplicativo gratuito de edição. Existem muitos aplicativos que vocês podem utilizar, tá? E depois vocês vão preparar a apresentação de vocês, tá? Então, pode voltar aqui para mim rapidinho. A gente viu algumas dicas, né, de como fazer uma entrevista e eu realizei uma entrevista para falar também aí sobre os espaços de vivência com a professora Ilana aqui do Centro de Mídias, tá? Ela também dá aula nos aprofundamentos aqui do Centro de Mídias. Então, essa entrevista que eu realizei com ela, eu fiz as perguntas, né, previamente, né, e entreguei para ela. Então, depois ela me respondeu e eu peguei esse conteúdo e trouxe aqui para vocês, tá? Então, eu preparei as perguntas com antecedência e enviei as perguntas para ela com antecedência. E, a partir daí, ficou mais fácil trabalhar esse conteúdo, tá? Então, vocês podem fazer isso para agilizar esse processo, né, de produção aí de entrevista, tá? Então, vamos ver o que a professora Ilana falou na entrevista que eu fiz com ela sobre a questão dos espaços de vivência. Vamos lá na nossa tela. Aqui a gente tem, né, uma imagem da professora do Centro de Mídias, né, a professora Ilana. Então, hoje vamos ler uma entrevista da professora Ilana, que trabalha aqui no Centro de Mídias, né, no CMSP. Isso serve de exemplo para responder a atividade 2, tá? É só um exemplo aí. Então, vamos lá para as perguntas que eu fiz para a professora. Fale um pouco sobre a sua trajetória e seus espaços de vivência. O que a professora respondeu? Sou natural de Santo André, em São Paulo. Me formei em administração e matemática. Tenho habilitação em física e já trabalhei na área bancária. Atuo na área da educação desde o ano de 2013. Em 2022, entrei para a equipe de professores do Centro de Mídias. Vamos para a nossa pergunta 2. Que transformações, eu coloquei um ali, pessoal, mas já é a 2, tá? Que transformações você percebeu no seu ambiente de trabalho nos últimos anos? Vamos para a resposta. Nos últimos anos, a área educacional mudou bastante, principalmente no quesito tecnologia. O acesso a recursos tecnológicos por parte dos alunos aumentou bastante, o que gerou, a princípio, muitos problemas com a adaptação do sistema a esses alunos conectados. Muitas escolas tiveram mudanças no seu espaço físico. Olha só que interessante. Vamos lá para a nossa pergunta, que seria aqui no caso a 3, né? Como é que a pandemia de Covid-19 afetou o seu espaço de trabalho? A gente tem que lembrar, né, que o espaço de trabalho das pessoas mudou bastante, né? Principalmente aí dos professores na pandemia. No começo da pandemia, as escolas tiveram que se adaptar ao ensino remoto. Tivemos que usar recursos digitais para estabelecer o contato com os alunos, como grupos em redes sociais, aplicativo do Centro de Mídias, chamadas de vídeo e formulários para a elaboração de atividades. Como é que a pandemia, né, de Covid-19 afetou aí o seu espaço de trabalho? Vamos lá. Com relação à elaboração de atividades, tivemos mudanças nos instrumentos de avaliação. Com a flexibilização das medidas sanitárias, o ensino presencial voltou de maneira gradativa e as escolas tiveram que se adaptar respeitando as novas regras.
Próxima pergunta para a professora Ilana. Como foi a transformação do seu espaço de vivência, casa, para o espaço de vivência, trabalho? Diga uma das suas dificuldades nesse período. A gente está falando aqui, pessoal, que a pessoa tem que transformar, né, a residência dela num ambiente de trabalho. Como é que aconteceu isso, né, para a professora Ilana? Vamos ver. Tive que investir em novos equipamentos tecnológicos. Uma dificuldade desse período foi conciliar o horário de trabalho com as demais atividades do meu cotidiano. Isso aí aconteceu com muitas pessoas que acabaram trazendo o ambiente de trabalho para o seu ambiente familiar, né? Porque a gente acaba misturando as coisas. Tem hora que você não sabe nem o que é trabalho e o que é lazer, né? Então, as coisas acabam se misturando e depois de um tempo a gente precisa aí se organizar, né, para separar. Olha, esse é o momento de trabalho, esse é o momento de lazer, o momento que eu estou com a minha família. Então, muitas pessoas que começaram a trabalhar no home office tiveram aí esse problema, tá? Inclusive eu mesmo. Vamos para a nossa próxima perguntinha, né? Que é: do que você sentiu mais falta durante o período de isolamento? Vamos ver do que a professora sentiu mais falta. Senti falta dos meus amigos, familiares, profissionais da escola e dos alunos também. Vamos para a nossa próxima pergunta. Qual foi a maior mudança da sua carreira no período da pandemia? Me tornei professora do Centro de Mídias. Olha só que interessante. Então, a maior mudança na carreira dela foi se tornar professora no Centro de Mídias, né? Durante aí esse período da pandemia de Covid-19. Então, olha só que interessante, né, pessoal? Agora sim, pode voltar para mim. A gente viu, né, como fazer uma entrevista e a gente viu as respostas que a professora Ilana deu aí sobre o seu espaço de vivência, né? Eu concordo com ela totalmente, principalmente aí com relação, né, a essa mudança, né, que foi uma mudança muito radical, onde a nossa casa ela se tornou também parte do ambiente de trabalho durante aí o ensino remoto. E a gente teve que aprender a utilizar novas tecnologias, novas ferramentas, a interagir com os alunos. Nesse período, o Centro de Mídias também surgiu, né, aqui no estado de São Paulo e continua ativo até os dias atuais, né? Então, nós tivemos muitas mudanças, tá? Aprendemos muitas coisas novas. Apesar de ser um momento muito trágico, né, para a história do nosso país e do mundo, né, com relação aí à parte da pandemia, a gente também teve mudanças positivas, né, como principalmente o aprendizado aí de novas tecnologias. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá na nossa tela? Bem, hoje foi uma aula cheia de conteúdos, né? Então, vamos lá. Depois de recapitularmos as orientações da atividade 2, revimos as dicas de como responder à atividade utilizando a metodologia do mapa mental. Então, eu mostrei 2 mapas mentais. Após isso, revisamos os conceitos de podcast e entrevista, que também podem ser aí utilizados na resolução aí da resposta. E por fim, vimos um exemplo de roteiro de podcast e um modelo de entrevista para a realização da atividade 2. Vamos lá, perguntinha aí para a gente refletir. É possível misturar os conceitos aprendidos sobre podcast e entrevista na realização da atividade 2? Cite exemplos. Então, será que dá para você pegar o podcast e misturar aí com o que a gente viu sobre entrevista e fazer uma coisa só? Acho que sim, hein? Então, reflitam sobre esse conteúdo. Hoje a aula foi muito rica, né? Na próxima aula nós vamos ter a nossa sistematização 1 e 2. Então, vocês vão apresentar os trabalhos de vocês para os professores, para os estudantes, e eu vou mostrar para vocês um resumão do que a gente teve até o momento, tudo bem? Então, não deixem de avaliar o nosso conteúdo, se possível, comente, fala o que você está aprendendo, o que você tem dificuldades, e eu já vou deixando meu abraço para vocês e nos vemos na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!